Esse texto, ele tem mexido muito comigo. E as minhas igrejas têm percebido a força, a influência desse texto, desta oração, a oração sacerdotal de Jesus Cristo. Mas há três verbos aí que quando eu meditei, eles realmente mexeram. O verso 6 e o verso 7 e o verso 8 vai dizer o seguinte: manifestei. O verso 7, eles sabem. E o verso 8, tenho transmitido. Ou seja, Jesus então agora é ali com os seus discípulos. Ele procurou o quê? Transmitir, procurou ensinar. E agora diz aqui que eles sabem, eles sabiam. E eu fiquei me perguntando, extraindo agora para a minha experiência, para a minha vida, né? O que é que eu já sei? A quantidade de informação que eu já possuo hoje, né? Porque 4.7, 3.5, já nesta igreja, né? Participando desde lá dos juvenis, adolescentes, né, e tal, e vindo, né? E depois a formação teológica, né? Quantas informações, quantas coisas nós estamos aprendendo dia a dia. E quando eu li aqui, eu fiquei pensando o quanto eu já sei, o quanto me foi transmitido. Se você pudesse colocar isso num termômetro, né? Ou numa escala, num percentual, né? O quanto você poderia dizer nesta manhã que você já sabe e o que você já conhece? Eu me assustei, porque a gama de informação, ela pode ser grande, pode ser grande. E notem que aí no verso 2, né, diz assim: assim como lhe conferistes autoridade sobre toda a carne, a fim de que ele conceda a vida eterna a todos o quê? Como é que termina esse texto aí? A todos aqueles que lhe desses, né? E primariamente aí, né, você vai ver que está se referindo aos 12. Aos discípulos, aqueles que de forma imediata estavam ali, ouvindo em loco de Jesus Cristo. E olha, eu estou aqui para cuidar destes, para interceder por estes, né? Pai, eles pertencem a Ti, mas o Senhor tem confiado, o Senhor tem confiado a mim. E aí eu fiquei me perguntando, né? Jesus estava ali, cuidando daqueles 12, daqueles discípulos. Deixa eu perguntar a você. Você está cuidando de alguém? Em 2019, você cuidou de alguém? E agora você entrou para 2020, você permanece cuidando desta pessoa? Sim, eu estou cuidando, pastor. Eu estou atendendo, eu estou suprindo, eu estou ali acompanhando, ok. Mas agora, a outra pergunta, e foi a que eu fiz quando eu li esse texto. Quem está cuidando de mim? Quem é que cuida de você? Tem alguém cuidando de você? Eu fiquei me perguntando, eu não consigo cuidar de 700 pessoas, e tem lá no meu distrito pastoral, mas eu consigo cuidar de 4 ou 5 pessoas. E essas pessoas, Senhor,
o Senhor vai me apresentar, o Senhor vai me dar. E não é que Ele deu, gente. O Senhor me deu 4, 5 pessoas para eu cuidar. E Ele foi além. Sabe por quê? Porque Ele agora colocou uma pessoa, colocou 2 pessoas, 3 pessoas para cuidar de quem? Para cuidar de mim. Mas esse cuidar, gente, como é que é? Oi, tudo bem e tal? Olha como é que foi o Réveillon, e como é que foi a família, a praia, choveu, Curitiba está com 18 graus e tal. Não. Esse cuidar é realmente vidas se entrelaçarem. Porque os discípulos estavam acompanhando Jesus ali durante 3 anos, né? E agora nos diz que eles sabiam, eles conheciam. E eu fico imaginando o que foi revelado a eles, de forma pessoal, de forma particular. Eu tenho algumas pessoas que têm cuidado de mim. E para você ter uma ideia, não é a família, não é alguém assim próximo, de sangue. Mas Deus tem colocado pessoas no nosso caminho, na nossa vida, para que a gente possa cuidar delas e, ao mesmo tempo, alguém que cuide da gente. E esse amigo, pelo menos, umas 4, 5, 6, 7, se deixar ou mais vezes, nós conversamos ao longo do dia. Eu só liguei para orar por você. E aí, como é que está aí em Curitiba? O tempo está firme, está bom? Olha, eu vim caminhar aqui no parque, né? E já estou com saudade das nossas caminhadas de oração. Há alguém que você cuida? Há alguém que cuida de você? Porque Jesus aqui, Ele estava cuidando daqueles discípulos, daqueles apóstolos. E o mais interessante é que Ele manifestou, Ele fez com que aqueles discípulos conhecessem, entendessem, compreendessem o plano da redenção, o plano da salvação. Eu moro num prédio e já há 6 anos, quando eu cheguei a Cuiabá, entrei e permaneço lá até hoje, não sei até quando, mas estamos lá. E é algo curioso, né? Porque ali tem juízes, tem o pessoal da política, né, naquele edifício. Mas eu falei, Senhor, eu preciso cuidar desse povo aqui. Como é que eu vou cuidar? Me ajuda, Senhor. E eu lembro que em todas as ocasiões da distribuição do livro missionário, né, a gente preparava um presentinho, um kit e deixava, né, para cada morador do prédio, né, e aí a ponto deles saberem, é o pastor, né. E de vez em quando alguém me encontrava no estacionamento. Pastor, o senhor não vai fazer uma célula na sua casa? A linguagem, né? Célula é muito recorrente no mundo evangélico. Eu vou, estou pensando, eu acho legal. Vamos sim. Meses depois, estava aí no elevador, alguém... Pastor, o senhor não tem uma célula na sua casa? Uma outra pessoa. E aí o tempo vai, a gente se envolvendo e nada... Pastor, eu perdi recentemente a minha esposa e eu tenho algumas dúvidas a respeito da morte. O senhor não poderia me explicar, a gente estudar a Bíblia e a gente poder então aí entender o significado da morte, como é que isso funciona? Ou seja, em várias ocasiões diferentes e pessoas diferentes, e aí eu percebi, Deus estava o quê? Deus estava falando comigo. Deus estava dizendo, olha, você precisa cuidar dessas pessoas, precisa cuidar, tudo bem, são
4 apartamentos, 20 andares aqui, você não vai cuidar de todo mundo, mas pelo menos 3, 4 pessoas, você vai poder o quê? Você vai poder cuidar delas. Eu louvo a Deus, irmãos. Louvo a Deus porque Deus tem nos ajudado a cuidar de pessoas e transmitir a elas, né, aquilo que nós já sabemos, aquilo que nós já conhecemos, né? E aí, para concluir, quando eu cheguei ao verso 13, o verso 13, na leitura eu fiquei assim, sabe quando você fica sem fôlego, né? E algo assim na garganta, um nó, né? Quando eu cheguei ao verso 13, na última linha do verso 13, o que é que diz aí a tua Bíblia? Porque a minha vai dizer o seguinte, né? Alegria o quê? Alegria plena. Alegria plena. Eu fiquei pensando, mas que negócio é esse de alegria plena? O que é que pode nos trazer satisfação e alegria plena? Abrimos o ano e já está se falando, né, de guerras, rumores de guerras, está aí o Irã, está aí a movimentação bélica, né, alguma situação ali ou acolá. Mas o que é que pode nos trazer esta alegria plena? Eu entendi o seguinte, amigos, se eu dissesse para aquela pessoa que me perguntou se isso é pecado, e rapidamente eu lhe dissesse, é pecado sim, você fez uma coisa errada, não deve fazer, né? Será que ela teria compreendido o sentido de pecado? Será que ela teria compreendido quem é Deus e o que Ele espera de nós? Lógico que não. Por isso, eu desafiei tanto a ela como a mim, nós precisamos recuperar o sentido de alegria plena. E a alegria plena é viver para a glória do Senhor. Jesus, Ele anulou a si mesmo. Ele abriu mão e Ele agora viveu na total dependência do seu Pai. E Ele então agora estava preparando os seus discípulos, a igreja no seu nascedouro. E Ele estava dizendo, vocês também poderão pedir e glorificar a meu Pai. E a maneira de nós glorificarmos ao nosso Pai está no verso 4. Ou seja, é cumprir, é fazer aquilo que me foi confiado a fazer. E o que foi confiado a nós era simplesmente o que, igreja? Cuidar de quem? Cuidar de gente. Cuidar de pessoas. E eu fico pensando, 2020, você cuidando de 3, 4 pessoas. A Igreja Central de Curitiba, com seus 2.700 membros, eu entendo que é uma igreja que vai ficar pequena para o volume de pessoas que o Senhor quer preparar para a eternidade. Eu cresci dos anos 80, quando eu vim para a igreja fazendo uma conta. Sabe qual era a conta que a igreja fazia? Olha, nós já alcançamos tantos países que são registrados na ONU, tantos países e tal, e com aquilo na década de 80 eu ficava pensando, bom, quando fechar então essa conta, Jesus vai o quê? Jesus vai voltar? Ah? Hoje eu faço uma outra conta. A minha conta é diferente. Nós somos 27 milhões, quase 27 milhões, né, no mundo. E o mundo tem uma massa humana de 7,6 bilhões. Né? E aí eu fico pensando, Senhor, isso dá menos do que 0,25%. Muita coisa precisa ser feita para que esse evangelho do reino alcance, né, aqueles que estão perto, bem pertinho de mim. E o que eu preciso?
para que essa promessa do Evangelho do Reino se cumpra nos meus dias, na minha vida, no nosso tempo. O que é preciso? Só precisa de uma coisa. E eu quero terminar. Eu convido aqui a Michele, que vai cantar a música final. Eu entendo que nós temos muitas resoluções para 2020. Muitos planos, muitos projetos, muitas metas, muitos desafios. Mas eu particularmente coloquei um desafio para a minha vida. E tenho desafiado aqueles que estão próximos a mim. E eu queria desafiar nessa manhã a Igreja Central de Curitiba, aos amigos que estão conosco nesta manhã, a você que está nos ouvindo pela internet. Você tem muitos sonhos, muitos projetos para 2020. Mas eu queria nessa manhã lançar um desafio. Salmo 60, verso 12, vai dizer o seguinte: em Deus faremos proeza. Em Deus faremos proeza. E o que é proeza? O dicionário vai dizer: proeza é fazer algo novo. Proeza é algo diferente. É experimentar o que não foi experimentado. Eu, quando fui ao Mato Grosso, experimentei o tal do pequi. Para mim foi algo novo. O que pode ser algo novo para você em 2020? O que pode ser diferente para você neste novo ano? E essa pergunta eu me fiz com 47 anos, com 35 de igreja. O que eu preciso experimentar? O que eu preciso fazer de novo na minha experiência, na minha caminhada com Deus? E aí, eu entendi em João 17, e aquilo que eu tenho desafiado a minha igreja hoje: viva o que você já sabe. Viva o que você já acumulou de conhecimento ao longo dessa tua jornada. Viva para a glória de Deus. Viva para abençoar vidas. E eu gostaria, nesta manhã, se você quer viver para a glória de Deus, se você quer abençoar vidas, ao ouvir a música, coloque-se em pé e eu vou orar pedindo que o Senhor registre os teus pensamentos, o seu pedido. Eu sei que muitas coisas boas vão acontecer ao longo de 2020, muitos desafios, muitas conquistas, mas eu gostaria que a prioridade da tua agenda fosse viver para a honra e para a glória do Senhor. E glorificar ao Senhor é abençoar, é cuidar de vidas, cuidar de pessoas. Que Deus te abençoe, que Deus te bendiga nesta manhã.